Pessoal, fazer um vídeo aqui sobre sensores com fio e sensores sem fio. Quando o técnico, tem um projeto para fazer uma instalação, qual o sensor ideal que ele deve usar na instalação? Com fio, sem fio ou mesclar os dois? Então vou falar um pouco das vantagens e desvantagens dos dois sensores, e qual se indica para qual caso. Pessoal, está começando na área agora, quer saber tudo sobre centrais de alarme, instalação e manutenção? Eu vou deixar o link do curso na descrição do vídeo. Lembrando que todos os equipamentos que tem no vídeo aqui, vou deixar o link também para quem quiser adquirir, tá? Eu tenho aqui também, antes de começar o vídeo aqui, eu tenho esse equipamento aqui que eu vou começar a demonstrar em todos os vídeos. Esse aqui é um equipamento que eu já uso há muito tempo. Ele é o DPS, eu tenho clientes usando isso aqui já há mais de 15 anos. E o DPS está lá funcionando perfeitamente. O que é isso aqui? Isso aqui é muito conhecido pelo pessoal da área elétrica. Ele é um DPS, ele é um dispositivo protetor de surto. Tá? Isso aqui protege centrais de alarme, DVRs, equipamentos elétricos em geral, sob descarga elétrica. Tá? Então quem quiser adquirir, eu vou deixar o link também. E eu vou deixar um link do vídeo falando só sobre DPS. Tá? Então vamos para o vídeo. Então, primeiramente eu vou falar para que foi desenvolvido o sensor sem fio. O sensor sem fio ele foi desenvolvido para aqueles casos em residências, que a casa já está pronta, a casa está com gesso, está toda pintada, às vezes uma abertura laqueada, e o cliente ele não quer mexer, ele não quer correr o risco de estragar a pintura, o gesso, ele não quer fazer retrabalho. Então ele vai, às vezes o cliente já tem em mente, ele já quer o sensor sem fio, porém quem vai conversar com o cliente e definir e mostrar o melhor caminho vai ser sempre o técnico. Então o ideal é sempre ir no local e verificar qual é o tipo de instalação adequada a fazer. Então eu vou falar um pouco das vantagens primeiramente do sensor com fio, desvantagens e vantagens do sensor sem fio e desvantagens. Então vamos começar com as vantagens do sensor com fio. O intervalo do tempo entre uma manutenção e outra. Então eu instalei um sensor com fio. Então a probabilidade de eu me incomodar fazendo manutenção, eu e o cliente no caso, vai ser muito rara, salvo quando tem uma reforma, e alguém rompe ou esmaga um cabo. Outra vantagem, não tem interferência de radiofrequência, então as radiofrequências não conseguem interferir na fiação do meu sensor com fio. Desvantagem, uma das desvantagens seria o tempo para instalação. Quando eu uso um equipamento com fio, então a instalação é um pouco mais demorada, porque eu tenho que abrir canaletas, eu tenho que abrir gesso, eu tenho que abrir a parte elétrica, às vezes no projeto não foi deixado tubulação, então demanda um pouco mais de tempo para fazer a instalação. Outra vantagem, não tem bateria, então eu não tenho aquelas manutenções de troca de bateria. Então agora eu vou falar um pouco das desvantagens do sensor com fio. Tempo maior para instalação. Então para mim instalar um equipamento totalmente com fio, ele é mais demorado. Outra desvantagem, pode acontecer esmagamento ou rompimento no cabo. Às vezes o cliente está fazendo uma reforma, uma mudança de layout e acaba rompendo o cabo. Outra desvantagem, maior tempo de reinstalação e uma mudança de layout. Então o cliente foi fazer uma reforma ali, se eu tenho que remanejar um equipamento, vai demorar um pouco mais. Agora eu vou falar das vantagens do sensor sem fio. Então, rapidez na instalação. O sensor sem fio, como eu não tenho que ficar abrindo e desmontando nada, ele é muito mais rápido para instalar. Uma outra vantagem, melhor acabamento. Eu não tenho fio para esconder, então o acabamento é muito melhor. Outra vantagem, rapidez numa mudança de layout. Então, o cliente mudou as paredes, está fazendo uma reforma, eu vou lá, simplesmente arranco o sensor sem fio, e recoloco ele, reposiciono ele no novo local. Desvantagens do sensor sem fio. Manutenção frequente para troca de baterias. Então, quando eu instalo um equipamento sem fio, então eu já tenho que orientar o cliente que de tempos em tempos eu vou ter que fazer uma troca de baterias. As centrais Intelbras, em geral todas as centrais novas, elas avisam que a bateria está acabando. Então, vamos estipular ali uma média de entre 4 e 6 meses, eu vou ter que ir lá estar fazendo essa troca de bateria. Outra desvantagem, possível interferência em radiofrequência, principalmente nesses roteadores novos 5G. Então quando eles ficam muito próximo da central de alarme ou próximo do sensor, eles podem ocasionar uma interferência, um mau funcionamento ou
um disparo, né? Então essas seriam as vantagens e desvantagens dos dois equipamentos, lembrando que não tem equipamento ruim, tem um equipamento que vai se encaixar a cada caso. Então o ideal é sempre ir no cliente, conversar com o cliente, né, e mostrar para ele o que vai se encaixar melhor para ele. Então em alguns casos o equipamento vai ser totalmente com fio, em outros ele vai ter que ser totalmente sem fio, em alguns casos vai dar para mesclar com fio e sem fio. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que a gente vai responder. Fechou, pessoal?